vai ver no Câmara com Notícia. Câmara ainda não conseguiu notificar Eduardo Cunha sobre sessão que analisa a cassação do mandato dele. Comissão que analisa 10 medidas contra a corrupção discutiu a criminalização do enriquecimento ilícito. Do corredor das comissões ao vivo, Carolina Nogueira. Hoje, a comissão ouve o ex-controlador-geral da União, Jorge Ages Sobrinho, e ainda o procurador da República e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Hoje é terça-feira, 6 de setembro, agora em Brasília, 9h04. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. A Câmara ainda não conseguiu notificar o deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, sobre a sessão convocada para segunda-feira que vem, 12 de setembro, para votar o processo de cassação do mandato dele. Já foram feitas tentativas no gabinete e no apartamento funcional ocupado pelo parlamentar aqui em Brasília, mas ele não foi localizado. A notificação também foi enviada pelo correio com aviso de recebimento. Além disso, um funcionário da Câmara foi ao Rio de Janeiro, no endereço onde o deputado indicou como residência. Se essa alternativa não der certo, a notificação será publicada no Diário Oficial para formalizar a comunicação. Eduardo Cunha é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras sobre a existência de contas no exterior no nome dele. O Conselho de Ética recomendou a cassação do mandato de Cunha. E a gente vai agora ao corredor das comissões aqui da Câmara, porque a comissão que analisa as 10 medidas de combate à corrupção se reúne daqui a pouco e a repórter Carolina Nogueira tem mais informações sobre esse encontro. Carol, bom dia. Bom dia, Mariana. Olha, é uma semana que não é de esforço concentrado aqui na Câmara, mas mesmo assim os trabalhos na comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção não param o seu funcionamento. Ontem teve uma audiência pública, daqui a pouquinho começa outra audiência pública. Hoje vai ser ouvido o ex-controlador-geral da União, Jorge Ages Sobrinho. Será ouvido também o procurador da República e ex-ministro da Justiça, lá no finalzinho do governo de Dilma Rousseff, Eugênio Aragão. Ontem foram ouvidas várias pessoas ao longo da audiência pública e o assunto, a maior polêmica, girou em torno da possível criminalização do enriquecimento ilícito. Vamos conferir junto com a gente um pouquinho do que aconteceu na reportagem. Em março deste ano, o Ministério Público entregou na Câmara um conjunto de propostas em forma de projeto de lei para combater a corrupção. O documento, que traz 10 propostas, veio assinado por mais de 2 milhões de brasileiros. Para debater o assunto, a Câmara criou uma comissão especial. Nesta segunda-feira, foi a vez do colegiado receber representantes dos advogados, do Ministério Público e da Polícia Federal. Carlos Eduardo Sobral, delegado da PF, defendeu um maior fortalecimento das instituições que combatem a corrupção, como as forças policiais. Ele afirmou também que o ponto mais importante do projeto de lei é o trecho que criminaliza o enriquecimento injustificado. O projeto de lei, ele avança no sentido de criminalizar o enriquecimento ilícito. Nós sabemos que a corrupção, ela permite uma evolução patrimonial muito grande do agente público e do particular que participa desse mecanismo. E é difícil comprovar, vincular o patrimônio à conduta criminosa, mas é mais fácil vincular a existência do patrimônio sem uma renda justificável. Então, ao criminalizar o enriquecimento ilícito, nos dá um instrumento para o Estado enfrentar a corrupção e o crime organizado. Já o advogado Juarez dos Santos acredita que criar novos tipos penais não resolve o problema da corrupção. É um detalhe jurídico. Eu acho que o tipo legal está tecnicamente defeituoso, ele viola o princípio da legalidade, ele produz aquilo que nós chamamos de um tiro de espingarda de cano cerrado que espalha chumbo para todo lado. E não vai resolver o problema da criminalidade. E nos países que adotaram essa criminalização, não há condenação por esse tipo. O relator da comissão, deputado Onyx Lorenzoni, defendeu que o patrimônio do agente público tem que ser compatível com os rendimentos declarados. Para o parlamentar, se alguém não pode justificar o seu enriquecimento, é porque o patrimônio é ilícito. Pois é, e a gente vai acompanhar daqui a pouquinho essa audiência pública, que começa já já, mas antes disso, a gente está aqui já com o relator da comissão especial, o deputado Onyx Lorenzoni, que está acompanhando todo esse processo. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz de ontem, dessa audiência de ontem? O que o senhor tirou desse debate sobre a questão da criminalização do enriquecimento ilícito e a análise que o senhor faz dos trabalhos como um todo? Bom, realmente a criminalização do enriquecimento ilícito é um caminho
para que se coloque principalmente um novo instrumento ainda na mão dos sistemas de controle brasileiros para a gente poder combater a corrupção no setor público, né? A corrupção no setor público desvia no Brasil, se estima que é algo em torno de 200 bilhões de reais por ano, e o Brasil precisa de balizas, né? A gente não pode esquecer que a Operação Mãos Limpas, aquela que aconteceu lá na Itália, o resultado dela depois foi o afrouxamento das regras de controle na Itália. A Itália se transformou num país mais corrupto do que era antes da Operação Mãos Limpas. Aqui no Brasil nós não podemos fazer isso, né? Nós queremos, na verdade, que o Brasil possa ter um conjunto de instrumentos que ajude a realmente combater a corrupção e seja um freio nesse processo brasileiro. Deputado, pelo que o senhor analisa até agora das audiências públicas, dos debates que aconteceram aqui, a tendência é que realmente o que saia dessa comissão seja alguma coisa parecida com isso que chegou, com essas 10 medidas, ou o senhor acha que deve haver muita mudança? Bom, primeiro, a gente tem que ter claro que as 10 medidas não são 10 medidas, são 10 conceitos, né? E que atuam sobre diversas legislações. O que nós garantimos do primeiro ao último minuto é o seguinte: nós vamos ter os 10 conceitos dentro do relatório. Então, o que ocorre? Aquilo que era o objetivo do Ministério Público Federal, apoiado por 2,5 milhões de assinaturas, nós vamos fazer, ou seja, tentar com equilíbrio, com parcimônia, ouvindo a todas as áreas do mundo jurídico, fazer as correções para fechar as brechas que o Brasil tem no combate à impunidade, mas agregar novos instrumentos ainda na questão de controle, que nós vamos discutir hoje com o Dr. Jorge Rage, que foi por longo tempo coordenador da CGU, e vamos também trabalhar com a exigência de mais transparência ainda na questão do gasto público. Com esses 3 pilares, nós vamos conseguir dotar o Brasil e fechar o sistema brasileiro de combate à corrupção em um país muito menos permeável a atos de corrupção. Justamente sobre o dia de hoje, qual a expectativa do senhor? O senhor acha que houve alguma grande mudança com essa mudança da CGU para o Ministério da Transparência? Qual que é a expectativa que o senhor tem para esse debate no dia de hoje? Bom, o Dr. Jorge Rage é um homem, independente de seus posicionamentos ideológicos, é uma pessoa que fez um esforço gigantesco para melhorar os controles no Brasil. Isso precisa ser reconhecido. Ele tem uma expertise que ele acumulou ao longo dos últimos anos, é uma pessoa respeitabilíssima no Brasil e ele seguramente vai trazer boas contribuições. Eu tenho questionamentos em cima da questão do teste de integridade, eu tenho questionamentos em termos da não conversa dos órgãos de controle no Brasil. Esse é um problema grave e isso evita que o Brasil tenha prevenção eficiente. Na verdade, nós, na regra, corremos atrás do prejuízo, então nós precisamos buscar mecanismos que o Brasil, vamos dizer assim, faça a profilaxia do processo de corrupção. E aí entra também o crime de enriquecimento ilícito, porque são a visualização externa da riqueza que permite que a gente chegue no agente público que está participando de esquemas de corrupção. Então, tudo está interligado. E essa experiência dele no controle, não apenas da administração federal, também nos municípios, nos estados, nas relações de convênio do governo federal com estados e municípios, é muito rica essa vivência dele, ele pode nos ajudar muito a melhorar nosso sistema de controle. Rapidamente, os próximos passos da comissão? Bom, semana que vem, semana cheíssima, nós vamos ter uma média de 5 a 6 depoentes em cada sessão, segunda, terça e quarta, e na semana subsequente nós vamos fazer a primeira saída, a segunda saída pública da comissão. Nós vamos até Florianópolis no encontro do ENCLA, né, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, para discutir um instrumento muito importante que a gente quer agregar às 10 medidas. Relatório, provavelmente em outubro. Relatório final de outubro, votação 1ª de novembro, no plenário da Câmara entre a 3ª e a 4ª de novembro. Deputado Onix, muito obrigada, boa audiência para o senhor. A gente ainda volta daqui a pouquinho aqui da Comissão Especial com mais informações para você. Mariana. Obrigada, Carol. Até já. Bom, e você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Câmara tenta notificar deputado afastado Eduardo Cunha sobre sessão de cassação na próxima segunda-feira. Avançam os debates sobre as medidas anticorrupção em análise na Câmara. São 9h13 em Brasília e você vai ver depois do intervalo. Cadeirinhas de segurança vão ser obrigatórias no transporte escolar a partir do ano que vem. E mais. Projeto prevê indenização por parte do pai ou da mãe que deixar de prestar assistência afetiva aos filhos.
Agora em Brasília, 9 horas e 16 minutos, o Câmara com Notícias está de volta e nós vamos direto para o corredor das comissões conversar mais uma vez com a Carol Nogueira. Carol. Mariana, a gente está aqui na porta do plenário 14, onde daqui a pouquinho começa mais essa audiência pública da comissão especial que analisa as 10 medidas de combate à corrupção. Vamos entrar lá, que já está começando a ficar um pouco mais movimentado neste momento por aqui. Quem está ali aguardando para conversar com a gente é o presidente da comissão, o deputado Joaquim Passarinho. Deputado, bom dia. Mais uma audiência pública mesmo nessa semana de feriado por aqui. Qual a expectativa do senhor para esse debate no dia de hoje? Bom, nós não podemos esperar feriado, não podemos esperar porque nós temos um prazo a cumprir, um compromisso não só com a casa, mas um compromisso principalmente com a sociedade, e nós temos que aproveitar todos os dias. A nossa ideia da comissão é ouvirmos a todos. Nós temos mais de 100 convidados, pessoas indicadas por deputados para que possam vir aqui dar sua contribuição, fazer seus comentários sobre projetos. E nós temos um mês difícil, que é um mês eleitoral, sabemos da dificuldade dos deputados de participar, mas combinamos com o relator, a nossa assessoria técnica, para que a gente possa estar aqui ouvindo as pessoas que vêm contribuir, para que a gente possa realmente, ouvindo a todos, né, tirar um projeto ou tirar um texto que possa ser, se não um consenso, pelo menos aquilo que a maioria pensa. Um dos participantes, uma das pessoas que vai ser ouvida hoje é o subprocurador-geral da República, deputado Eugênio Aragão. Ele foi ministro da Justiça também durante um curto período e foi procurador-geral eleitoral. Essa questão das eleições é um assunto que deve ser abordado hoje? Com certeza. Você fala em corrupção, você fala em tudo. Nós não estamos aqui tirando ninguém. Nós sempre falamos, o nosso relator, toda vez que nós falamos sobre agentes públicos. Agentes públicos estão os parlamentares, estão o executivo, está o judiciário, enfim. Todo aquele que recebe recurso público, como salário, como proventos, esses vão ser atingidos pela lei. Atingidos não pelo mal, mas atingidos talvez pela proteção para os bons, para que aquelas pessoas que usam o serviço público de maneira errada possam ser excluídas dele, fazendo com que o serviço seja aquele realmente que todo brasileiro quer, um serviço de qualidade. A avaliação que o senhor faz é que deve sair daqui desse debate muitas mudanças legislativas. Ou o senhor acha que os instrumentos já existem hoje, falta aplicação deles? Não, eu acho que alguma coisa existe, mas quando se pega muito a Lava Jato como exemplo de estar funcionando, a Lava Jato tem um ponto fora da curva. Né? Vocês têm um juiz específico para esta ação, você tem 10 procuradores específicos para essa ação. Isso não acontece no normal. Então, o que nós vemos é que a nossa legislação ela precisa ser modernizada, a nossa legislação precisa ser atualizada, o nosso Código de Processo Civil tem mais de 50 anos, o nosso Código Penal tem mais de 50 anos, enfim, nós precisamos atualizar, nós precisamos dotar a Polícia Federal, o Ministério Público, enfim, todos os órgãos de fiscalização e controle, né, de instrumentos para que se possa, o mais rápido possível, detectar. O problema da Petrobras vinha se rolando há quase 15 anos. Se levou 15 anos para descobrir o problema da Petrobras. Isso que nós não podemos aceitar. Chegar no ponto que chegou para se fazer uma operação. Significa dizer que nós precisamos ter instrumentos mais ágeis, mais modernos, mais eficazes, que funcionam no resto do mundo. Então, acho que não só as 10 medidas, que não são 10 artigos, são 10 temas, né? Mas nós estamos incorporando outros temas que estão em projetos de lei caminhando na casa, para que a gente possa realmente sair daqui da comissão com um arcabouço bem melhor do que nós temos hoje. Vamos acabar com a corrupção? Não, mas volto a dizer, precisamos trabalhar principalmente com uma área instrutiva, educativa, com programas de rede de televisão, programas nacionais, que possa trabalhar a base, para que a própria criança na escola possa entender que a corrupção é algo que mata, que corrói, que destrói uma sociedade. Deputado Joaquim Passarinho, muito obrigado pela entrevista, boa audiência para o senhor. Muito obrigado. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Bom, a partir de fevereiro do ano que vem, as cadeirinhas vão ser obrigatórias em todos os veículos de transporte escolar. Todo mundo é a favor de mais segurança para as crianças, mas o setor de transporte escolar reclama dos custos dessa adequação à regra e alerta: o improviso pode aumentar os riscos. Tudo isso foi tema de debate numa audiência das comissões de Educação e de Viação e Transportes. Todas as vans de transporte escolar, mesmo às 0 km, precisam ser adaptadas. E a partir de fevereiro do ano que vem, todas vão ter que dispor das cadeirinhas para as crianças menores de 4 anos. Mas para que funcione mesmo, a cadeirinha tem que ser instalada de forma correta, com cinto de segurança e dimensões adequadas à criança e ao veículo. Tamanho dos bancos, os cintos,
tudo pode ser adaptado. E existem normas do CONTRAN para isso, que são fiscalizadas. Mas, na verdade, essas vans, no caso a que eu tenho, elas não têm como adaptar cinto de 3 pontas. Todas elas, até as mais novas, se eu não me engano, são cintos abdominais. O que não dá uma segurança na fixação da cadeirinha. A criança fica presa na cadeirinha, mas a cadeirinha não tem uma segurança. O cinto é abdominal, pega na cadeirinha, e aí se uma criança do lado, como pode acontecer, apertar o botão, ele desarma o cinto, a cadeirinha está solta, com a criança presa na cadeira. Pode cair e machucar a criança. Nesta audiência pública, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego apresentou números que comprovam a importância da cadeirinha. Uma criança transportada na cadeirinha apropriada por sua idade, peso, altura, né? No caso de acidente, a chance de sobrevivência é 78%, quase 80%. Cada 5 crianças que sofreram um acidente grave, estando no dispositivo, 4 serão salvas. Só que a própria Federação Nacional de Transporte Escolar criticou a maneira como são feitas algumas adaptações nos veículos, para a instalação das cadeirinhas e também dos bancos destinados às crianças maiores. A gente tem hoje, é uma coisa imoral, a gente tem bancos que não cabem uma criança. De verdade, nem a criança ela cabe, porque a perninha dela ainda fica para fora. E esses banquinhos, para ampliar o número de vagas para a criança. Aí você compra um carro de 100 mil reais, com banquinhos alterados, e na hora que você chega no aluno que passou dos 10 anos ou dos 60 quilos, não cabe mais naquele banquinho. Isso não é justo com o transportador escolar, não é justo essa bancada alterada com o próprio usuário, e não é justo para o Brasil ter uma frota desregulada por uma discussão irresponsável de aumentar a capacidade. Esses banquinhos precisam ser tirados. A federação reclama que faltam incentivos fiscais para que o dono do veículo realize as alterações de forma adequada. O investimento pode chegar a R$25 mil e o custo é mesmo um desafio, disse o representante das montadoras de veículos. Todos nós queremos mais segurança para as crianças. Ninguém é contra a segurança da criança. Todos nós queremos mais segurança. Precisamos encontrar o caminho adequado para tornar isso uma realidade. O deputado Arnaldo Faria de Sá, presidente da Comissão de Educação, defende um projeto que garanta incentivos fiscais aos proprietários dos veículos. O deputado Silas Freire foi encarregado pela presidência de preparar um projeto de lei que crie uma forma de incentivo para a aquisição desses novos veículos e já tenham as cadeirinhas e o banco elevado, garantindo o transporte com tranquilidade das nossas crianças. Bom, nós vamos voltar agora lá para o corredor das comissões. A Carol Nogueira está acompanhando. Deve estar para começar uma audiência pública da comissão que analisa as medidas de combate à corrupção, né, Carol? Exatamente, Mariana. Na verdade, a gente já está aqui dentro do plenário 14, onde daqui a pouquinho começa a audiência pública aqui na comissão especial com as 10 medidas de combate à corrupção. E a gente tem a oportunidade de conversar agora com uma das pessoas que vai conversar, que vai falar aqui aos deputados, convidado para essa audiência pública, doutor Eugênio Aragão, que é subprocurador-geral da República, foi ministro da Justiça por um período no início do ano. Doutor Eugênio, o senhor qual a postura do senhor em relação, o posicionamento do senhor em relação a essas medidas que foram enviadas, a esse debate que está sendo feito aqui nesse momento na comissão especial? Olha, eu acho que o debate está assumindo um certo contorno oportunista, né? Em verdade, essas 10 medidas, elas representam para mim uma expressão de populismo legislativo, porque o assunto corrupção não é exclusivo do Ministério Público. Para o Ministério Público fazer um grupinho de uns 12 procuradores e depois dizerem que essa iniciativa é popular porque juntaram 2 milhões de assinaturas, utilizando esse momento de comoção política do país, né? Ainda mais um órgão que não precisa disso, um órgão que é obrigado a ter diálogo com todos os poderes e um órgão que tem iniciativa legislativa. Então, por que uma iniciativa popular partida de um órgão público, né? Então, isso para mim parece realmente populismo. E levando em consideração também os desvios que estão havendo nesse combate à corrupção, com desrespeito a garantias fundamentais, com toda a destruição do parque industrial,
da construção civil, da indústria naval, né? O custo desse combate à corrupção me parece que está sendo muito mais alto do que economicamente nós podemos ter de retorno dele. O senhor considera que o país já tem uma legislação adequada, então, de combate à corrupção? E, nesse caso, o que falta? Nós temos uma legislação adequada de combate à corrupção, senão não estaria acontecendo o que está acontecendo. E, na verdade, o que falta é muito mais uma visão diferenciada sobre o fenômeno da corrupção. O direito penal não foi feito para resolver macro problemas da política, né? O direito penal não foi feito para consertar países. O direito penal foi feito para pegar batedor de carteira, né? Se a gente quer consertar o país, a gente precisa ver onde é que estão as nossas disfuncionalidades. A corrupção é um crime oportunista. Ele se utiliza das fragilidades da estrutura administrativa do Estado. E nosso Estado é extremamente burocrático. Quanto mais dificuldade o Estado cria para o seu processo decisional, né, mais ele abre oportunidades para a corrupção. Então, me parece que nós precisamos olhar onde é que está o nó da administração e mesmo da política que abrem campos para esse tipo de desvio. Uma reforma maior do próprio sistema político, por exemplo? Sistema político e eu diria até mais, eu diria uma reforma orgânica do Estado. Doutor Eugênio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, uma boa audiência pública para o senhor. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Obrigada, Carol. Está em análise na Câmara um projeto que prevê a indenização por parte do pai ou da mãe que deixar de prestar assistência afetiva a seus filhos. Alguns tribunais já consideram o afeto um valor jurídico. Além de estabelecer os deveres de sustento e de educação dos filhos menores, a proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, para também atribuir aos pais os deveres de convivência e assistência material e moral. Segundo a promotora de família, o Superior Tribunal de Justiça já julgou o recurso nesse sentido, tornando o afeto um valor jurídico. O projeto, ele acaba especificando aquilo que a construção jurisprudencial já vinha dizendo, que o dever de cuidado, que ninguém é obrigado a amar alguém, mas você é obrigado a cuidar. E com o que é que cuida? Você cuida dando alimentação, você cuida dando carinho, você cuida orientando. Para o relator, o objetivo da proposta é conscientizar os pais da importância de dar assistência afetiva aos filhos, principalmente nos casos de pais separados. Nós sabemos que hoje muitos pais acabam deixando de lado o dever de cuidar dos filhos por conta desta separação. E o projeto de lei, muito bem elaborado, ele visa justamente tentar consertar essa injustiça, esse problema familiar, levando os pais a meditarem, a se conscientizarem de que precisam dar a assistência afetiva a seus filhos. Os vencedores do primeiro Hackathon Legislativo Mundial, realizado na cidade de Valparaíso, no Chile, vieram até a Câmara para desenvolver os projetos premiados. Eles pretendem também levar para os países de língua espanhola as experiências de tecnologia cidadã desenvolvidas pelo Laboratório Hacker aqui da Câmara. A ideia é unir o avanço da tecnologia com a democracia. Essa é a proposta dos 4 hackers chilenos vencedores do Hackathon Legislativo Mundial, o concurso promovido pelo Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados em parceria com o Legislativo chileno. Os desenvolvedores apresentaram soluções digitais para incentivar a transparência e a participação social nos parlamentos. Eles ganharam uma semana de estudos em Brasília para desenvolver seus projetos, com a ajuda da equipe do Laboratório Hacker. O que a gente está propondo agora? Uma experiência de aprendizado. Esses hackers participaram de um evento lá, que é um evento curto, de 4 dias no Chile, foi o Hackathon Mundial, mas agora estão tendo a oportunidade de conhecer o dia a dia de um laboratório cidadão. Uma das iniciativas do grupo é traduzir para o espanhol a plataforma Wikileges, uma ferramenta digital que propõe alterações à redação de projetos de lei. Matias, um dos vencedores, quer tornar os textos das leis mais acessíveis. A lei é muito difícil de compreender. Entonces, muchas veces la persona que quiere comprender una ley necesita la ayuda de un abogado para poder entender el alcance de la ley.
E para solucionar isso, o grupo está trabalhando num aplicativo que permite a leitura de códigos de barras espalhados pela cidade, que dão ao cidadão acesso imediato às leis que orientam as situações do cotidiano. A intenção dele é o seguinte, você colocar esse QR Code aonde a lei está sendo aplicada. Por exemplo, vamos pensar aqui numa lei em relação ao tabagismo, né? Que você tem lá um ponto onde as pessoas estão fumando e você tem lá esse QR Code que explica o que elas podem ou não podem fazer naquele espaço. Entendeu? Então, esse vai ser uma forma de você levar a explicação de como a lei funciona para o cidadão. Né? E nessa edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que a Câmara ainda não conseguiu notificar o deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, sobre a sessão convocada para segunda-feira que vem, 12 de setembro, para votar o processo de cassação do mandato dele. Comissão que analisa medidas de combate à corrupção tem nova reunião agora pela manhã. E essa edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 6 de setembro, nesse momento em Brasília, 9 horas e 32 minutos. Para você, um ótimo dia e nós vamos acompanhar a partir de agora a reunião da Comissão de Combate à Corrupção. Bom dia, tchau.